Boa tarde. Os casos de dengue não param de subir em todo o país. Alguns estados decretaram situação de emergência ou estado de alerta. No Distrito Federal, a Justiça renovou a autorização para agentes de saúde entrarem em imóveis, mesmo sem a permissão do morador. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vota pela condenação de mais 12 acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral cobra a regulamentação das redes sociais e do uso da inteligência artificial para ajudar a combater tentativas de manipulação nas eleições. E ainda, Conselho Nacional de Justiça lança amanhã campanha de conscientização contra o assédio e outras formas de violência durante o Carnaval. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator das ações penais de 8 de janeiro, votou pela condenação de mais 12 acusados pelos atos antidemocráticos contra os 3 poderes no ano passado. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte até a próxima sexta-feira. Quem acompanhou foi a repórter Evne Araújo. Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Nos votos, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, propôs penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. As denúncias são analisadas individualmente no plenário virtual do Supremo. Os ministros têm 7 dias para apresentar os votos. Desde o início dos julgamentos dos réus de 8 de janeiro, em setembro do ano passado, 30 pessoas já foram condenadas. Até segunda-feira, o STF julga mais 29 denunciados por participação nos atos antidemocráticos. A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na estação central do metrô, na rodoviária do Plano Piloto, um foragido da Justiça pelo envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O homem de 36 anos estava jogando spray em quem passava pelo local. Bom, na prisão, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o homem estava com a tornozeleira eletrônica desativada. O Supremo Tribunal Federal reabre para visitação hoje e na segunda-feira a exposição Após 8 de Janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. A mostra é em memória aos atos antidemocráticos contra as sedes dos 3 poderes no ano passado. Inaugurada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, no último dia 8, a exposição recebeu mais de 300 pessoas. A narração é de Regina Souza. Para nunca mais esquecer, em exposição no STF, cenas de vandalismo, a destruição de obras de arte e de parte da nossa história. Na mostra, o visitante pode ver ainda a resistência do STF para reconstruir o plenário e retomar as atividades normais da casa para a sessão solene de abertura do ano de 2023, menos de um mês após os atentados. Em destaque, os esforços para a reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo. Serão 2 dias abertos ao público, hoje e na segunda-feira. Depois, a mostra será levada ao Museu do STF para mais um período de visitação, em data ainda não definida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoas com mais de 70 anos podem casar sem regime de separação de bens, desde que haja manifestação expressa das partes. A reportagem é de Marta Ferreira. Com a decisão, é preciso que as partes procurem um cartório para formalizar essa intenção e deixá-la registrada publicamente. Isso porque o Código Civil estabelece a obrigação nos casos de casamentos envolvendo pessoas com mais de 70 anos. A discussão chegou ao Supremo porque a companheira de um homem com quem tinha união estável, quando ele tinha mais de 70 anos, conseguiu, na primeira instância, o direito de fazer parte do inventário e entrar na partilha dos bens
juntamente com os filhos do falecido. Eles recorreram e o Tribunal de Justiça Paulista, com base no Código Civil, aplicou à união estável o regime de separação de bens, por entender que a intenção da lei é proteger a pessoa idosa e seus herdeiros de eventual casamento por interesse. No STF, a companheira queria que fosse reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo do Código Civil e aplicada à sua união estável o regime geral da comunhão parcial de bens. O relator do processo é o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou no sentido de que a obrigatoriedade da separação de bens viola o princípio da igualdade, por utilizar a idade como elemento de desequiparação entre as pessoas, o que é vedado pela Constituição. E tal entendimento pode ser aplicado também nas uniões estáveis. Trata-se de regime legal facultativo e não cogente. Portanto, e dito em linguagem simples, o dispositivo vale se as partes não convencionarem de maneira diferente. Mas se convencionarem de maneira diferente, essa norma pode ser derrogada, essa norma pode ser afastada. No caso concreto, como não houve manifestação do falecido que vivia em união estável, no sentido da derrogação do artigo 1641(2) do Código Civil, a norma é aplicável. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator, decidindo que as pessoas com mais de 70 anos podem casar sem regime de separação de bens, desde que haja manifestação expressa das partes. A ministra Carmen Lúcia destacou que a solução encontrada pelo Supremo prestigia a vontade do Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que possibilita uma exceção. O etarismo é uma das formas de preconceito dessa sociedade enlouquecida que vivemos, na qual vivemos. Precisa ser jovem e feliz sempre. Ninguém é jovem e feliz sempre, a não ser que morra antes de poder continuar. Feliz o tempo todo nesse mundo que nós vivemos não é tarefa realmente fácil. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do Supremo valerá para casos semelhantes em análise em outros tribunais. A seguir, no Distrito Federal, Justiça renova a autorização para agentes de saúde que atuam no combate à dengue entrarem em imóveis mesmo sem a permissão do morador. As informações em instantes, voltamos já. A Justiça de São Paulo negou o liminar da bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal para que o Hospital São Camilo parasse de se recusar a aplicar o método contraceptivo DIU sob justificativas religiosas. O juiz Otávio Tocuda, da 10ª Vara da Fazenda Pública, disse que ainda que o hospital receba recursos públicos para o atendimento gratuito à população, seu estatuto social deixa claro que se trata de uma associação civil de direito privado de caráter confessional católico. Os casos de dengue não param de subir em todo o país. Alguns estados decretaram situação de emergência ou estado de alerta. No Distrito Federal, a Justiça não só autorizou, como renovou a autorização para agentes de saúde entrarem em imóveis, mesmo sem a permissão do morador, para conter a proliferação do mosquito que transmite a doença. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Amanda tem 11 anos, está se recuperando da dengue e ainda restam as marcas da coceira no corpo, um dos sintomas. O pior momento foi quando eu tive febre, porque chegava à tarde, manhã eu ficava com 37,5, ficava ainda meio febril. Mas quando chegava à noite, a febre atacava e eu ficava morrendo de frio. A idade da Amanda é considerada crítica para a doença. Dados do Ministério da Saúde mostram que de janeiro de 2019 a novembro de 2023, mais de 16 mil jovens entre 10 e 14 anos de idade foram hospitalizados por causa da dengue. O grupo fica atrás apenas dos idosos, que ainda a vacina não foi autorizada.
O Distrito Federal registrou nos primeiros 27 dias do ano mais de 30 mil casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 920,5% a mais que o mesmo período de 2023, que teve 2.890 casos. 6 mortes foram confirmadas como sendo causadas pela doença e outras 24 estão sob investigação. 16 casos graves de dengue foram registrados, o que representa 1.500% a mais que no último ano, que teve um caso grave no mesmo número de dias. O governo do Distrito Federal declarou situação de emergência na saúde pública e o decreto publicado na semana passada autoriza ainda medidas administrativas para conter a doença, como a aquisição de insumos e materiais e a contratação de serviços necessários ao atendimento da situação emergencial. E a Justiça do DF determinou a renovação, pelo prazo de 1 ano, da autorização que permite que os agentes de saúde entrem nos imóveis abandonados, fechados ou naqueles que o acesso foi recusado pelo morador. A mãe da Amanda dá o exemplo para não acumular água em casa. Nós costumamos utilizar vasos que não acumulem água e somos muito atentos, né, na hora de regar as plantas, para evitar que haja um excesso de água ou que fique algum líquido parado, alguma água parada, justamente para evitar a proliferação da dengue. Bom, e agora, para repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde da OAB Nacional, Ana Cláudia Pirajá. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço esse convite para estar aqui hoje. Bom, pegando o gancho aqui da decisão do Distrito Federal, onde a Justiça renovou a autorização para que agentes de saúde, com a força policial, enfim, as autoridades competentes, adentrarem na casa do morador que se recusar a abrir a porta, ou imóveis abandonados. Essa é uma questão que nem sempre a população compreende, né? Olha, mas vai entrar na casa sem autorização, é previsto em lei, né, doutora? Eu queria que você explicasse para a gente o que está em jogo aí. Sim. Apesar dessa dificuldade, ou às vezes receio das pessoas entenderem, mas vai entrar na minha casa, eu não autorizo entrar. O que nós temos que analisar aqui é que a Constituição, ela busca atender a sociedade. Então, eu tenho que ver o bem maior, a coletividade, e não apenas a parte individual. Então, dentro de vamos dizer assim, uma escala de valores, eu não posso causar dano a uma coletividade em razão de uma vontade individual. E hoje a Constituição já permite, a Constituição de 88, ela já permite que entre nas casas em caso de necessidade pública, por exemplo, né? Mesmo que não tenha uma lei específica, ali tem uma autorização. Então, essa autorização, ela prevalece porque ela visa o bem comum. Lógico, tem que tomar muito cuidado para que a pessoa seja identificada, identificável. Você está em dúvida, você tem que ter um canal para você ligar, saber se aquela pessoa realmente é um agente da saúde. Tá? Mas isso é necessário, é urgente e é legal, constitucional. Bom, na próxima semana o governo federal anunciou que a vacina contra a dengue será oferecida no SUS, na rede pública, né? É claro que tem inicialmente aquela faixa ali, são crianças e idosos que estão mais suscetíveis ali a terem complicações. Mas nós estamos acompanhando essa movimentação do governo federal, estados e municípios, também o DF decretando estado de emergência, de calamidade. São ações previstas na própria Carta Magna também, né? Para garantir o direito à saúde. Nós temos que olhar que o princípio básico da Constituição é a dignidade da pessoa humana. E quando nós pensamos na dignidade da pessoa humana, nós pensamos na saúde. Você tem dignidade a partir do momento que você tem saúde. Né? Você tem saúde, você tem lazer, você tem moradia, mas a saúde é essencial, porque sem saúde você não consegue ter uma vida digna. Então, essas medidas, elas são necessárias para que dê saúde, ajude na saúde da população. E é essencial a vacina. Infelizmente, a quantidade de vacina que foi adquirida e que vai ter acesso à população não é o suficiente para que possa atender a uma grande quantidade. Por isso, através de estudos das classes, né? Ou seja, das pessoas que estão mais vulneráveis,
mas dar início à vacinação. Então, me parece que, em princípio, começaria ali entre crianças e adolescentes, para chegar depois aumentando essa faixa de pessoas que vão se beneficiar da vacina. É extremamente importante a vacina. Hoje, no Brasil, existem estudos que entendem que, a partir de 60 anos, né, a vacinação ela seria off-label, ou seja, ela não tem uma indicação da vacina, porque não foram feitos estudos com pessoas com mais de 60 anos, apesar de outros países terem esse estudo, tá? Por isso que ela é off-label. E aí, sendo off-label, ela não vai ser fornecida pelo SUS nesse momento. Perfeito. Doutora Ana, a senhora preside a Comissão Especial de Direito da Saúde do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quais são as principais demandas? Como é que vem sendo a atuação de vocês no que se refere à proteção desse direito à saúde, esse direito tão importante no país? Então, eu presido a Comissão Nacional, né, da OAB, né, de Direito da Saúde, uma comissão especial, e o nosso objetivo realmente é discutir essas questões que são ligadas não só à saúde privada, a questão da judicialização da saúde, que é um outro tema extremamente importante. Nós temos visto cada vez mais o desenvolvimento da ciência, da biotecnologia, chegando à necessidade de medicamentos, tratamentos, e a dificuldade de acesso desse tratamento pelo SUS, pacientes oncológicos, com tratamentos que são eficazes em outros países e que já demonstram uma resposta, trazendo essa qualidade de vida que eu falei, não necessariamente uma quantidade de vida, né, um número mais de vida, mas uma qualidade de vida enquanto eu tenho vida, e que nem sempre são autorizados pelo SUS, tá? Então, o que nós precisamos muitas vezes é judicializar. Então, nós temos estudado e debatido muito sobre essa questão da judicialização e também a questão do SUS, né? O acesso ao SUS, programas de políticas públicas que possam garantir uma eficácia no atendimento dos pacientes, né? Com isso, crianças, adolescentes, gestantes, né? A gente temos leis, por exemplo, agora, uma lei extremamente importante, que a mulher tem o direito a ser acompanhada em qualquer procedimento médico dentro de um hospital, qualquer consulta, é um direito dela, existem algumas regras, mas isso as pessoas têm que saber, têm que entender o porquê e ter acesso a essas informações. Então, a nossa comissão tenta discutir isso, a legalidade, a necessidade de divulgação e o aprofundamento jurídico sobre esses temas. Maravilha, doutora Ana Cláudia Pirajá, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos todos. Uma boa tarde para a senhora, até a próxima. Boa tarde, obrigada também por estar aqui, estou à disposição. A seguir, eleições 2024. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, cobra regulamentação das redes sociais e do uso da inteligência artificial. Os detalhes em instantes, voltamos já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, cobrou a regulamentação das redes sociais e do uso da inteligência artificial para ajudar a combater tentativas de manipulação das eleições municipais em outubro. O ministro abriu o ano judiciário de 2024 na Corte Eleitoral. Mais detalhes com Anderson Arcoverde. A solenidade contou com a presença de representantes do Executivo, do Legislativo e do Ministério Público. Nos discursos, o principal destaque foi para a defesa da democracia, sobretudo neste ano de eleições municipais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, manifestaram a confiança na Justiça Eleitoral e anunciaram a união de esforços para combater possíveis ataques ao sistema de votação. Há um ano, quando tive a honra de representar a advocacia na abertura do ano judiciário, minha fala foi no sentido de buscar a união dos agentes institucionais para defender a democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil participou ativamente do esforço de defesa das instituições. Ao mesmo tempo em que apoiamos o enfrentamento às ameaças contra a democracia, também fomos intransigentes em relação à necessidade de respeito ao devido processo legal e ao direito de defesa. Não temos dúvidas, considerando as iniciativas de precaução já anunciadas, que um bom termo se pode também esperar na realização do pleito de outubro.
uma vez mais, as eleições terão resultados fiéis à vontade corretamente informada dos eleitores. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, anunciou que será criado um grupo para atuar junto ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal para rastrear criadores de fake news e identificar tentativas de disseminação de discursos de ódio e desinformação. Segundo o ministro, no mês que vem haverá um encontro com os tribunais regionais eleitorais para buscar um trabalho conjunto na prevenção e repressão a esses crimes. Alexandre de Moraes disse que uma das maiores preocupações é com o uso da inteligência artificial para criar mensagens falsas que explorem traumas, medos e anseios dos eleitores. É fácil, necessário uma regulamentação, não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque essa será feita. Essa será feita, como foi feito em 2022, será realizada em 2024. E a relatora dessas resoluções é a nossa vice-presidente, como disse a ministra Carmen Lúcia. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas Big Techs. Fevereiro marca a reabertura dos trabalhos em todo o Poder Judiciário. Vamos ver agora como foi a solenidade no Paraná, que contou com a presença do ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado destacou o aumento da produtividade dos servidores e magistrados no último ano. A reportagem é de Adriano Ribeiro. O presidente do TJPR, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, destacou a atuação da Corte Paranaense, ressaltando o aumento da produtividade de magistrados e servidores no último ano. Foram ajuizados mais de 1,5 milhão de processos. E o mesmo número foi baixado pela Justiça Paranaense. E tem mais. Foram proferidas quase 2 milhões de sentenças e 3 milhões de decisões interlocutórias. Em relação ao tempo médio de julgamento dos feitos, destaca-se a redução no período 2021 e a 2023 de 3 anos para 2 anos e 1 mês, o que demonstra ganhos reais de eficiência no período. O chefe do Judiciário no Paraná também lembrou de realizações recentes do tribunal, como a reforma administrativa, o programa de integridade e o desenvolvimento de inovações tecnológicas aplicadas ao Judiciário. Ele salientou o compromisso do tribunal com uma prestação jurisdicional de qualidade. Neste ano judiciário que se inicia, o compromisso é continuarmos na trilha do comprometimento institucional por mais eficiência no aprimoramento de sistemas, na preparação profissional e humana, na ética e na integridade, na ampliação e facilitação do acesso à justiça, especialmente aos mais necessitados. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa e manteve sessão de júri que vai analisar o caso de um homem acusado de matar uma pessoa na parada do orgulho LGBTQIA+, em São Paulo. Confira agora os detalhes na reportagem de Catiúcia Neri. A decisão de negar o pedido de liminar em habeas corpus é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. Com isso, o ministro manteve sessão de julgamento do Tribunal de Júri, marcada para 7, 8 e 9 de agosto, de um homem acusado de matar um participante da parada do orgulho LGBT+. De acordo com o Tribunal de São Paulo, o réu faria parte de um grupo que praticava crimes motivados por intolerância contra homossexuais e negros. No dia do evento, realizado na cidade de São Paulo, em junho de 2009, ele teria explodido bombas no trajeto da parada e agredido a vítima com socos, chutes e barras de madeira. Em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa alegou que faltam indícios de participação do réu no crime e pediu que fosse restabelecida a decisão do juízo de primeiro grau, que entendeu que o caso não deveria ser julgado pelo Tribunal de Júri.
Ao analisar o pedido de liminar aqui no STJ, o ministro Og Fernandes avaliou existirem relatos materiais que indicam uma atuação prévia do grupo com a intenção de praticar crimes. Concluiu que não há ilegalidade no processo e que faltam requisitos para a concessão de liminar. Com a decisão, a sessão do Tribunal de Júri, por enquanto, está mantida. O julgamento do mérito do habeas corpus caberá à sexta turma, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. O Conselho Nacional de Justiça lança amanhã uma campanha de conscientização contra o assédio e outras formas de violência durante o Carnaval. A cantora Daniela Mercury e o DJ Alok, que integram o Observatório de Direitos Humanos do órgão, serão os embaixadores da ação. Intitulada como #Bloco do Respeito, a campanha vai promover nas redes sociais mensagens sobre o respeito aos direitos de todas as pessoas, independentemente de sua origem, orientação sexual e gênero. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana para todos nós. Temos um encontro marcado na segunda-feira. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.